Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje a gente vai falar do meu top 10 de livros de fantasia. Antes de tudo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que sair um vídeo novo, tu ficar sabendo, tu vai receber a notificaçãozinha no teu celular e comentar, compartilhar essas coisas aí que o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e ele recomenda para mais pessoas, tá bom? Isso me ajuda demais. Principalmente se tu deixa o like nos primeiros minutinhos aí do vídeo, que o YouTube entende, assim, que é um conteúdo maravilhoso. Então, gente, eu fiz aqui um top 10, tô aqui com a minha colinha, tá? Gente, quais foram os critérios, tá? Eu não botei critério nenhum, foi o critério de o que eu senti lendo os livros, o que eu achei, se eu senti que amei quando eu tava lendo, não tem critério de escrita do autor, de construção de mundo, como eu me senti lendo o livro, tá? Não vou dizer que o livro é bom ou ruim por causa disso ou daquilo. É avaliação minha, de acordo com vozes da minha cabeça, então, assim, esse top 10 é de acordo com o que eu senti lendo, tá? Só isso, não tem nada demais, assim, avaliando escrita, nem nada disso, tá? Em 10º lugar, eu coloquei Divinos Rivais, e não me julguem, tá? Mas eu gostei, tanto que ele tá aqui no ranking, tá? Se eu tivesse gostado menos, talvez ele nem estivesse aqui nesse ranking. Mas eu não achei nada demais nesse livro, tá? O hype dele eu não entendi tanto. Tudo bem que eu gostei, tá? Eu achei que a história foi muito boa, mas eu confesso que talvez o problema tenha sido que eu fui com muitas expectativas para ler esse livro. Eu fui achando que era um livro de alta fantasia, com muita fantasia. E é um livro de fantasia com muito romance, é uma romantasia, então é um romance com elementos de fantasia. E eu achei que era uma fantasia com elementos de romance. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é isso que eu senti. É um livro lindo, maravilhoso, tá? Eu quero ler a continuação, aliás. Eu tô aqui com Promessas Cruéis pra ler, e eu pretendo ler até Promessas Cruéis é maior ainda do que Divinos Rivais. Tô com medo, mas eu vou ler mesmo assim. Em 9º lugar eu coloquei The Kiss of Deception. Também não é nada muito épico, muito, nossa, incrível. A construção de mundo aqui, ela é muito boa, mas ela é algo mais político, mais assim, voltado para, né, intrigas políticas mesmo. Não tem magia, não tem, assim, uma coisa assim, nossa, muito épico. Mas ainda assim é um livro que eu gostei bastante. É uma série, uma trilogia que eu gostei bastante, então por isso que eu recomendo, ainda assim, fazerem essa leitura. Só, claro, não ir com muitas expectativas, porque vai ser um universo, assim, que tu vai se apegar a gostar, mas nada que vai ser épico. Então eu acho que ele merecia estar aqui no meu top 10, porque eu lembro de ter lido e gostado bastante. Em 8º lugar eu coloquei A Maldição do Mar. Eu vejo pouca gente falando desse livro, não sei se porque o hype já passou, ou porque foi lançado há muitos anos, mas eu acho que é um livro muito bom, tá? Uma fantasia bem de boa, assim. Não é uma fantasia épica, mas também ele não é um livro esquecível, é isso que eu senti, porque eu li ele faz um tempo e eu não esqueci da história, eu ainda lembro dos elementos, da sensação de ter lido ele, e é uma fantasia que, apesar de ser uma fantasia bem sombria, eu lembro de ter me sentido aconchegante, confortável lendo ele, e eu não sei se isso tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas parece que sim. Esse livro tem uma atmosfera bem dark, bem sombria, mas ainda assim é um livro muito bom. Eu gostei demais de ter lido. Aliás, é uma ótima recomendação pro Halloween. E a história me chamou... Nossa, que capa linda, sério. Fala sério, isso aqui tá muito lindo. E eu lembro que a história me chamou bastante atenção. Então foi algo assim que eu gostei demais de ter lido. Fiquei bem presa, porque eu queria saber o que realmente ia acontecer nessa história. É um livro muito bom e eu lembro de ter lido ele muito rapidinho, então ele é ótimo para sair da ressaca literária, recomendo demais. Aliás, eu tô com outro livro ali da autora, que é O Bosque, A Maldição das Coisas Perdidas. O Bosque das Coisas Perdidas, eu acho que é esse. Eu tenho que ler também, porque eu gostei muito, a escrita da autora é muito fluida, tá? É muito bom mesmo. Em 7º lugar, eu coloquei The Heart of Betrayal. Esse aqui é o segundo livro, então, das Crônicas de Amor e Ódio. O primeiro eu também coloquei aqui nesse ranking, né? Por que esse aqui tá ainda acima do primeiro? Porque eu gostei muito mais desse aqui. Eu acho que no segundo livro a gente teve mais desenvolvimento da história, né? Dos personagens, o que ia acontecer. A gente pega ranço de uns, pega ranço de outros. O ranço passa. Então aqui eu gostei muito mais, me vi muito mais presa à história. Tá aqui em 7º lugar por causa disso, porque é a mesma história, o mesmo mundo, mesmo universo, mas é claro que numa série de livros a gente sempre vai ter livros que a gente vai preferir
do que outros, então por isso que ele merece estar aqui em 7º lugar. Em 6º lugar eu coloquei O Ceifador. Aqui a gente tem um universo totalmente diferente do nosso. Os protagonistas são pessoas jovens que ficam meio perdidas ali sem saber o que fazer, porque existem os ceifadores, que são as pessoas responsáveis por ceifar a vida das outras, né, nesse universo. Na verdade, gente, eu não sei. Isso aqui tá como fantasia, mas eu acho que isso aqui é uma distopia, eu tô roubando. Porque nossa, é totalmente vibe distopia. Quem é que falou que isso aqui é uma fantasia? Será que eu vi na internet alguém falando que era fantasia? Ai, gente, erros de gravações aqui ao vivo. Então, como eu disse, aqui não existe mais fome, não existe doença, não existe nada, não existe pobreza, tudo tá às mil maravilhas, as pessoas vivem 200, 300 anos, mas elas precisam ser ceifadas para não superpopulacionar o mundo aí. Então, existem os ceifadores para isso. A gente vai conhecer a nossa protagonista e o protagonista masculino. E aqui eles vão se ver, então, numa encruzilhada de decisões que eles vão ter que tomar. Que, nossa, se eu fosse eles, assim, ó, eu ia ficar confusa, não ia saber o que eu ia fazer da minha vida. Mas eles vão ter aqui, então, diversos desafios que vão além da lógica, além do que eles acham certo, enfim. E é muito curioso, assim, é muito boa a história, sério, é boa demais. Eu fiquei presa do início ao fim e eu ainda tenho o segundo aqui, que eu preciso ler logo, aliás, porque eu li esse aqui, tipo, com muita sede, porque ele é muito diferente, ele te prende muito na história, tu quer saber o que vai acontecer. Então tu quer logo pegar o segundo, só que eu não peguei o segundo porque eu sou boba. Agora eu vou descobrir se isso aqui é uma fantasia ou é uma distopia, que eu tenho quase certeza que é uma distopia, tá? Eu botei no Google perguntando se o ceifador é fantasia, sim, eu me prestei. E aqui diz que sim, o ceifador pode ser entendido como fantasia, mas também tem elementos de distopia. Então ele é uma fantasia distópica, beleza? Ou seja, se enquadra em fantasia e distopia, então eu vou botar no meu top 10 de fantasia e top 10 de distopia. É isso. Em 5º lugar eu coloquei Assistente do Vilão. Sim, gente. Tem muitas pessoas que falam que esperavam muito mais desse livro, que não é tudo isso, mas vai muito da expectativa, assim como eu fui com Divinos Rivais, tá? Eu fui com uma expectativa ok, só que eu já sabia que era algo mais leve, então pra mim foi algo de boa. E eu gosto de livro assim, então, e eu tava na vibe, eu acho, essa é a real, eu tava na vibe de ler livro assim, então pra mim foi muito mais de boa, muito mais tranquilo. Não me frustrou nem nada e eu amei, por isso então a experiência foi maravilhosa, por isso que ele tá em 5º lugar. Ele é um livro fofo, divertido, me lembra muitos desenhos da Disney com muita aventura, muita emoção. Ele me lembra muito, na verdade, Os Enrolados. Nossa, sim! Sim, gente, me lembra muito Os Enrolados da Rapunzel, do Flynn Rider. É muito eles, é muito vibe Enrolados. Então, quando for ler Assistente do Vilão, pensa que é muito vibe Enrolados da Disney, tá? Não é nada... Nossa, sabe? Tipo, uma alta fantasia. Mas é uma fantasia muito gostosinha, muito maravilhosa de ler. E às vezes a gente só precisa de uma fantasia bobinha, aconchegante, fofinha, sabe? Estilo Disney. Às vezes a gente quer isso. Eu não sei vocês, né? Eu amo esse tipo de livro. Tem gente que não gosta só de coisas mais dark. E tá tudo bem também. Mas ele tá aqui em 5º lugar porque ele merece, tá? Em 4º lugar, o querido, o aclamado, o super falado e hypado nas redes Quarta Asa. Sim, gente, eu gostei demais de Quarta Asa. Tem vlog aqui no canal. Eu não lembro nem quantas estrelas eu dei pra ele, mas eu lembro de ter gostado demais. Aliás, eu acho que eu não terminei de passar as marcações do Kindle pro livro. Aqui a gente tem tudo que a gente já conhece, aquela construção de mundo, com dragões, com magia, com dominador de sombras, que é Shadow... Não é Shadow Daddy, né? Ah, é Shadow alguma coisa. E, ai, gente, eu amo esse tipo de história. E apesar dos pesares, eu gostei muito do universo, dos personagens, da dinâmica dos dragões com as pessoas, com os cavaleiros, né? E dos dragões com os próprios dragões, o que é maravilhoso de ver aqui, gente. Sério, sou apaixonada. Mas o que é o apesar dos pesares que eu falei agora? É o tipo, algumas pessoas falam que não é tudo isso. O segundo livro que eu tô lendo, meio que tô quase abandonando, mas eu quero terminar porque eu quero muito ler Tempestade de Ônix. O segundo livro, gente, é só encheção de linguiça, só enrolação, só enrolação. Acontecem muitas coisas no início, assim, do livro, tu fica, nossa, meu Deus. E aí depois dá uma... Sabe, eu tô em 80% e não sai de 80%. E parece que tu lê e não sai do lugar, não avança a porcentagem do livro, não avança as páginas. Mas o segundo livro tá, assim, muito
difícil de ler, então por isso que apesar dos pesares eu gosto muito e eu tô muito ansiosa pra Tempestade de Ônix. Acho que poderia ter muito menos páginas, principalmente Chama de Ferro, pra ser mais resumido, mais sucinto, contar o que tem que contar ali e passa pro próximo livro, mas ainda assim Quartasa foi meu favorito por enquanto, né, dos dois que eu tô lendo, que eu li, e vale a pena, tá? Ainda assim eu digo que vale a pena ler essa série. Ainda não sei se eu vou achar que vale a pena até o final, não sei, mas eu tô gostando bastante da saga, então recomendo sim. Eu tô achando o segundo livro muito maçante, cansativo, mas Quartasa eu não achei isso, tá? Quartasa pra mim foi uma leitura muito fluida e muito rápida. Espero que em Tempestade de Ônix eu goste muito mais do que eu tô gostando, achando de Chama de Ferro, tá? Em terceiro lugar, O Prisioneiro de Azkaban. Eu não podia deixar de fora o meu livro favorito da saga de Harry Potter. Então, além de ser o mais lindo, né? Fala sério, olha esse roxo. Eu sou apaixonada por essa capa. O lobo aqui, ó, né? Com a lua no fundo. Ai, sério, mas na verdade isso aqui é o castelo, tá? Não é o lobo. É uma capa com vários sentidos, sabe? É o meu livro favorito da saga de Harry Potter e eu gosto muito, tenho muito apego também com os filmes, então eu não podia deixar de fora do meu top 10 essa belezura. E em segundo e primeiro lugar, vocês nem imaginam de que saga são esses livros, né? Em segundo lugar, eu coloquei Reino de Cinzas e em primeiro, Império de Tempestades. Mas sempre que eu vou ranquear os livros de Trono de Vidro, eu fico muito em dúvida, porque esse é o último livro e esse é o penúltimo. Não, tem Torre do Alvorecer aí no meio, né? Mas Torre eu deleto, e aí esse aqui é o 5 e esse o 6, né? E Torre é no meio desses dois, então. Mas eu fico muito em dúvida entre esses dois, qual colocar como primeiro lugar, porque os dois me destruíram de uma forma, os dois me prenderam de uma forma, os dois me deixaram maluca. Então eu tenho muito apego e, tipo assim, Reino de Cinzas é muito maior, né? Tem 900 e poucas páginas, mas assim, são livros maravilhosos, tá? É uma série, por favor, gente, quem leu O Trono de Vidro até o final e não gostou, precisa ser estudado. Não existe. Na verdade, eu não conheço, tá? Sério, falando sério aqui. Eu não conheço pessoas que leram toda a série, tá? Não os que leram só o primeiro livro e disseram que não gostaram, porque realmente os primeiros livros são mais fracos e a série vai ficando melhor a cada livro. Então, assim, não conheço alguém que terminou e disse que não gostou. Não existe, tá? Eles são zero defeitos, gente. Esse aqui a gente sofre muito, a gente chora em Reino de Cinzas. A gente tem aqui um desfecho, tem a parte das bruxas aqui, tem a parte que eles se encontram, que eles estão lutando por algo juntos. E, ai, gente, sério, esse final aqui é maravilhoso. E aqui a gente tem também a construção dessa pré-luta, dessa pré-guerra final, né? Porque tem várias guerras aqui no meio dessa série. Então aqui em Império de Tempestades tem a preparação da guerra, tem a história do fecho, que eles estão precisando selar ali o fecho, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas tem ali o fecho, tem as bruxas, tem a parte de que elas precisam muito de um exército e tem sacrifícios e, nossa, sério, gente. Então por isso que eu fico muito em dúvida. Como eu li Trono de Vidro uma vez só e é o último livro que eu li faz um certo tempo, uns anos, eu tô relendo, tá? Eu tô relendo Trono de Vidro, eu tô no livro 4, Rainha das Sombras. Eu tô lendo Rainha das Sombras agora e eu tô louca pra chegar no final, porque eu vou decidir agora, relendo, qual que eu vou deixar em primeiro lugar. Porque assim, claro, eu deixei agora em Império de Tempestades, mas eu ainda não sei decidir entre esses dois. Mas enfim, Trono de Vidro, tá? Não tem erro. Claro que esse top 10 é agora, atual. Claro que isso pode mudar, porque eu tô lendo A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu leio agora, no mês de junho, o primeiro livro das Peças Infernais, né, da trilogia. Então, tô lendo fantasia a todo tempo. Então, pode mudar, sim, esse top 10. Mas, por enquanto, esse é o meu top 10. Me conta aqui nos comentários qual é o teu top 10 de livros de fantasia. E eu sei que é muito difícil, tá? Mas eu quero você se esforçando pra botar o top 10 aqui, porque pra mim foi muito difícil colocar esse top 10, tá? É difícil tu escolher livros e ranquear eles, principalmente porque são livros muito bons e a gente lê livro bom o tempo inteiro, mas eu fiz esse esforço para trazer esse conteúdo aqui para vocês, então valorizem. Já deixem o like aí, comentem que eu vou adorar saber o top 10 de vocês. Um beijo e tchau!